Vivi, vamos voltar um pouquinho atrás, porque acho que é importante dar um contexto para as pessoas também. O, há um entendimento, né, em Brasília, quando se diz que há um entendimento em Brasília, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes são interesses que são jogados na imprensa como off de entendimentos em Brasília. Mas nesse caso eu estou falando para vocês que eu já ouvi, de pessoas do campo progressista, tá? Então assim, gente, não é uma opinião apenas da direita, da extrema direita e tal. Eu já ouvi de pessoas do campo progressistas, de pessoas muito próximas, de pessoas que estão no governo, de congressistas, de assessores, né, de pessoas que fazem articulação política, de pessoas que participaram da eleição do Lula ativamente, de que há um temor, de fato, Vivi, de que o STF, durante os anos Bolsonaro, adquiriu uma musculatura para além dos interesses da democracia e do equilíbrio de poderes, né? Vamos lembrar que o STF foi o que a gente chama hoje de última fronteira, né, para evitar o mal maior no Brasil. E foi de fato. O STF teve uma atuação muito importante durante a pandemia, né, tomou várias medidas durante a pandemia. Vamos lembrar uma aqui, muito rapidamente, mas são várias. O ministro Fachin, por exemplo, limitou as ações policiais que causam violência e morte em comunidades durante a pandemia. Limitou o acesso da polícia às comunidades, né? Porque as pessoas já estavam lá, muita gente estava em casa e chegou-se à conclusão de que a partir do momento que a polícia entra numa comunidade e sai dando tiro para tudo que é lado, tem mais gente na comunidade naquele dia, porque vamos lá, durante o dia a comunidade se esvazia, entre aspas, porque as pessoas saem para trabalhar. Durante a pandemia, esse movimento não acontecia. Então as pessoas estavam muito em casa. Então o risco de inocentes morrerem aumentava. Isso foi uma decisão do STF. Essa e outras várias decisões do STF também, né? Aí tivemos durante a tentativa golpista da extrema-direita brasileira, o STF, na figura do Xandão, né, tomou várias decisões importantes. Várias. Vamos lembrar que no dia da eleição, mandou o Silvinei Vasquez, sob risco de ser preso, que ele parasse as blitz no Nordeste. Não fosse isso, gente, o Lula poderia ter tido menos votos no Nordeste, poderíamos inclusive ter perdido a eleição, no limite, né? Num limite. Então assim, foi uma atuação muito importante, não foi uma atuação de um homem só, a gente fala muito em Xandão, não é assim que as coisas funcionam. O Xandão tinha uma retaguarda dos ministros, ele não tomou nenhuma daquelas decisões sozinho, da cabeça dele, não é assim, né? Os ministros estavam ali dando suporte a isso, ele foi a figura que apareceu, mas os ministros estavam por trás disso também, né? A maioria deles, pelo menos. Só que há um temor, sim, em Brasília, de que o STF tenha ganhado uma musculatura indevida, né? E aí agora essa PEC surge em tese, para limitar esses poderes monocráticos. Vamos separar, Vivi, duas coisas aqui importantes. Primeiro, o que se decide em relação a essa PEC? Há uma decisão de que, em alguns casos, os ministros não podem mais tomar decisões sozinhos, tá? Simplificando aqui para a gente entender. Tem uma decisão, tem uma lei que saiu lá da Câmara, tem um decreto presidencial, uma coisa que saiu da caneta do presidente da República, né? E uma série de outras coisas, ação direta de inconstitucionalidade, enfim, não vou gastar tempo das pessoas aqui para isso, mas vamos simplificar. Em alguns casos, hoje, os ministros podem pegar uma caneta, eles sozinhos, e falar sim ou não. Tá bom? E isso vem de discussões já há muito tempo. A partir da PEC, se ela passar na Câmara, se ela for adiante de fato, essas decisões têm que ser colegiadas, ou elas têm que ir para a turma, lembrando o STF tem duas turmas, metade do STF está em uma, metade está na outra, metade mais um, né, porque o STF é número ímpar, para ter o voto de Minerva sempre, ou vai para o pleno, que é todos os ministros decidindo. Isso, em tese, Vivi, e na prática, inclusive, eu concordo com essa decisão. Por quê? Porque é tanto melhor que a gente tenha decisões colegiadas do que decisões de uma pessoa só, né? De repente a pessoa vai lá, da cabeça dela, ela toma uma decisão equivocada. Ou pode suscitar entre a população desconfianças de que o ministro está tomando aquilo lá por interesse próprio, de que está ganhando dinheiro por causa daquilo, etc e tal. Gera desconfianças de fato. Então você melhora o tribunal. É melhor. Agora, isso surge num contexto também de, por uma parte, revanchismo da extrema-direita. A extrema-direita está muito incomodada com a STF, claro. Então, há um revanchismo, há uma pressão em cima do STF, mas há, de novo, muita gente boa em Brasília que acha que essa PEC é uma PEC correta. Agora resta saber, primeiro, para o jogo político, para a gente encerrar o raciocínio, isso vai para a mão do Arthur Lira agora. E nós conhecemos muito bem o Arthur Lira.
O Arthur Lira vai colocar um preço, né? O Arthur Lira, ele trabalha, né? Figurativamente, viu aqui o deputado? Claro, né? Linguagem figurada. O Arthur Lira trabalha com aquelas maquininhas de botar preço no produto no supermercado, sabe? Todo projeto de lei, toda PEC, toda discussão que chega na mão do Arthur Lira, ele vai lá e ele ajusta a maquininha. Essa aqui, tanto. E ele, pá, bota a etiqueta em cima. Então agora a gente tem que esperar isso chegar na Câmara. O Arthur Lira vai colocar o preço em cima desse negócio. Por que eu falo isso? O Arthur Lira vai olhar para o Executivo, para o governo Lula, e vai falar: governo Lula, vocês querem aprovar isso aqui ou não? Ah, não, talvez. Sim, né? Não sei. Ah, então tá bom, eu vou decidir se eu vou colocar em votação, se eu não vou colocar em votação, se entra em regime de urgência, se não entra em regime de urgência e se na hora de votar vocês vão ter votos para aprovar ou votos para derrubar. Então agora entraremos no grande mercado, né? No grande mercado das ações que acontece no nosso Congresso. Então, mais ou menos para resumir, estamos por aí.